Vocês estão estranhando que nós estamos sentados hoje, né? Aqui, tal. Então, o pessoal da live entenda aí. Nós hoje estamos fazendo uma ministração diferente. Nós estamos fazendo uma realidade linkada entre aquilo que recebemos e aquilo que oferecemos. Filipenses capítulo 2. No verso 5, o apóstolo Paulo começa dizendo, estão comigo aí? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Parou aí? Não. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olhem o que está intimamente relacionado com isto no verso 12. De sorte que, amados irmãos, assim como obedeceste não só na minha presença, mas agora na minha ausência, assim também exercitai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Estão entendendo? A nossa resposta em operar, efetuar a nossa salvação, está diretamente ligada com a entrega dele por nós. Com o fato dele se tornar carne, habitar entre nós, levar sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa transgressão, morrer em nosso lugar e ressuscitar e ser exaltado para a nossa justificação. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar a esse Jesus? Tenha vontade. Vamos glorificá-lo de todo o nosso coração. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra, a força e o poder. A Ele glorificamos. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor. Amém? Vocês estão meio perdidos, não, né? Amém? Vamos voltar a abrir o texto um pouco mais. Nós ainda temos tempo. Ao final nós vamos dar um espaço para o Macaulay nos falar sobre os livros. Eles já estão disponíveis na editora, né, na distribuidora. E são os livros que nós indicamos no final do ano passado. Nós conseguimos um preço razoável. E como falei para os irmãos, se houver um número razoável de livros, nós vamos pagar o frete como igreja, para que você não pague nenhum preço além do preço que está na distribuidora. Né? Será uma forma de baratear o custo dos livros para que todos tenham. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 12. Exercitai a vossa salvação com temor e tremor. 13. Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O querer e o efetuar para que exercitemos a nossa salvação com temor e tremor, ocorrem segundo a própria vontade de Deus.
Quando começamos essa série dizendo que estaríamos expondo Cristo é tudo em todos, é exatamente disso que estamos falando. De como toda a nossa realidade de vida com Ele está intimamente direcionada, ligada à ação graciosa dEle sobre nós. Eu não sei se alguns irmãos perceberam no louvor hoje, mas nós estávamos glorificando ao Senhor de forma consciente por esta tão grande salvação. E nós precisamos aprender a isso, a render o nosso coração enquanto estamos aqui em adoração. Chega de coração duro. Chega de você se comedir diante dele. Esse é o lugar onde você pode expressar o seu amor, a sua adoração e o seu louvor. Amém? Eu vou apenas fazer uma pergunta. Se alguns de vocês se identificarem com isso que eu estou percebendo, eu gostaria que você apenas ficasse em pé em seu lugar. Eu gostaria que todos os demais fechassem os seus olhos, porque essa não é uma questão de exposição, é uma questão de posicionamento. Por favor, mantenha seus olhos fechados. Não é para orar, não. Mantenha os olhos fechados. E se você responder positivamente ao que eu vou perguntar, apenas fique de pé em seu lugar. Você tem entendido e percebido travas em sua vida espiritual para vivenciar esta tão grande salvação que você recebeu do Senhor? Se a sua resposta for positiva, apenas fique de pé em seu lugar. Se você se sente travado para experienciar e vivenciar esta realidade de vida que o Senhor nos diz que devemos ter nele. É uma resposta pessoal, tá, queridos? Mantenha seus olhos fechados. Senhor, aqui estão os teus filhos, com corações extremamente honestos, dizendo ao Senhor das dificuldades que nós temos de vivenciar isto, de perceber a tua presença, de ouvir a tua voz, de discernir o teu entendimento sobre nós, tua vontade sobre nós, de termos alegria na tua salvação, de vivenciarmos dia a dia aquilo que o Senhor nos tem dado, prometido e ensinado. Aqui estão os teus filhos que precisam do teu socorro, Senhor. Espírito, fortalece os teus filhos que estão honestamente postos diante de ti nesta noite. Opera sobre eles aquilo que ainda não foi operado. Quebra as barreiras que precisam ser quebradas. Rompe, Senhor, as heranças familiares. Rompe, Senhor, os processos espirituais de aprisionamento. Rompe, Senhor, as cadeias das emoções. Rompe, Senhor, as amarras do pecado. Opera sobre os teus filhos liberdade nesta noite. Assim como o Senhor falou ao surdo, Efatá, abre-te. Nós proclamamos sobre o espírito dos nossos irmãos, Efatá, que haja esta abertura
esta ruptura, este rompimento, para que a tua vida flua neles com poder. Que eles sejam conduzidos pelo teu Espírito em oração, em graça e em anseio pela tua presença. Que eles sejam renovados em seu interior, no espírito interior, pelo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Muitos acham que perderam o primeiro amor. Muitos acham que perderam o primeiro amor. Reaviva a chama, Senhor. Acende a chama outra vez. A chama pelo ardor da tua presença, pela alegria da tua salvação. Nós clamamos que o Senhor opere isso sobre nós, pela tua graça e pelo teu poder, em nome de Jesus. Eu gostaria que você repetisse comigo no seu lugar, bem baixinho, para que ninguém ouça, a não ser você. Senhor Jesus, eu abro o meu espírito, o meu coração, e eu rendo ao Senhor. Eu rendo ao Senhor todos os meus pensamentos, minhas emoções, tudo que há em mim, eu ponho diante de Ti. Me dá anseio e fome pela Tua presença. E sacia a minha fome com a plenitude do Teu Espírito. Rompe as minhas cadeias. Quebra as minhas amarras. Liberta-me. Me dá liberdade para viver em Ti, na plenitude da Tua graça. Em nome de Jesus. Fiquem de pé um pouquinho mais. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras, vem derrama paz em cada coração, em nossos corações. Vem edificar-nos, ó, vem restaurar-nos. Somos os teus filhos e clamamos, vem derrama paz em cada coração, em nossos corações. Podem se assentar. Glória a Deus. Sexta-feira nós estivemos aqui para um tempo de oração. Eu não sei se alguns irmãos não entenderam ou se realmente não puderam. Mas esse tempo se repetirá a cada 15 dias a princípio. Não nessa sexta agora, mas na próxima sexta. Nesta sexta nós recebemos duas palavras proféticas muito importantes para nós como congregação. Os irmãos vão entender o que isso tem a ver com o que estamos ministrando. A primeira palavra profética dizia que nós precisamos aprender a render os nossos corações, a de fato desfrutarmos da salvação que nós temos recebido, a vivermos nisso de forma integral, verdadeira, pessoal.
a rompermos a cadeia da mornidão e vivermos em Cristo Jesus de fato. A segunda palavra profética dizia a respeito a recebermos uma nova estação. Eu creio que o que estamos abrindo acerca de efetuar a nossa salvação com temor e tremor vai nos colocar, está nos colocando, já nos colocou numa nova estação, onde vamos começar a entender qual é a nossa resposta a isso tudo. E que diante de tanta graça nós não podemos estar parados. Entendem? Existem ordens, mandamentos. Não estou falando dos mandamentos do Antigo Testamento, não. Mandamentos vivos para a primeira, no texto bíblico, para a primeira geração, que tem a ver conosco. De vivermos pela fé, de crermos para dentro de Jesus, de expressarmos a nossa vida nele, de confiarmos que as coisas que estão por vir nunca serão maiores do que a graça imensa, incontável, imensurável que Deus tem por nós. E que assim como Ele fez com os servos do passado que cantaram os salmos, Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele há de nos dar graça para vivermos nele. Amém? Uma destas coisas que estão alinhadas para este tempo, dentre as coisas, ter a fé de Jesus, entender o que é a fé de Jesus, como já começamos a entender na semana passada. A fé que vem dele, crer para dentro dele, que é uma outra coisa que vamos precisar compreender, o texto bíblico, termo grego, a expressão linguística, textual, a construção do texto, ela é muito clara quando usa a preposição en no grego. E essa preposição epsilon no en é para dentro. E há uma diferença fundamental entre crer em Jesus apenas e crer para dentro dele. Entender que recebemos essa fé de Jesus, então ela não é operada em nós, ela não é minha, ela não é da minha natureza, ela é da natureza dele, que foi implantada em mim pela palavra que me deu vida e pelo Espírito que me deu vida. Amém? Esta fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, pela semente dele para mim. É a fé de Jesus operando em minha vida e produzindo em mim uma fé que é capaz de crer para dentro dele. Pastor, isso é complicado. Calma. Nós vamos entender isso. Tranquilamente nós vamos entender isso. Dentre as demais coisas está o arrependimento, a constante compreensão de confissão de pecados e retomada de perdão. Nós não somos daqueles que permanecem caídos. Nós nos levantamos e ficamos de pé. Pecamos, mas não permanecemos nele. Sabemos o caminho da cruz, sabemos o caminho da graça, sabemos o caminho do perdão. Sabemos o caminho do arrependimento, de renegar aquilo que ofende a Jesus e de viver num caminho de confissão e de perdão de pecado. Nossa geração quase que esqueceu disso. A minha geração
cresceu em igrejas onde nós ouvíamos constantemente, no final das orações: perdoa os nossos pecados. A consciência de arrependimento, de mudança de consciência, de cosmovisão, ela implica no constante exercício de entender e receber perdão. A gente pode até se sujar, mas não fica sujo. A gente pode até cair, mas não fica caído. A gente pode pecar, mas a gente não fica nele. Nós temos um caminho de arrependimento e de graça pelo sangue de Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos livrar de toda injustiça. Está claro? Junto com isto está o andar no Espírito. Andeis em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quanto mais andamos no Espírito, mais somos capazes de resistir ao pecado. Dizer não ao pecado. Saber que ele vem, saber que aquilo que estamos pensando é pecado, saber que naquilo que estamos sendo tentados é pecado, e ter poder para dizer que não. Andar no Espírito, andar na condução dele, no poder dele, andar sendo equipado, guiado, orientado por ele. Andar na companhia dele. Alguns livros que já lemos talvez tenham que ser lidos novamente numa outra perspectiva. 40 dias com o Espírito Santo é um deles. Um outro livro que nós estamos trabalhando agora, talvez não seja dessa vez que vamos pedir, mas nós vamos fazer a digitalização de 1 ou 2 capítulos dele, vivificados pelo Espírito Santo. Hoje, nós vamos postar um vídeo, assim que terminar o nosso encontro, de uma ministração de A.W. Tozer, sobre como o Espírito Santo nos ajuda a termos uma compreensão, um entendimento para vivermos no Espírito. Deixa eu pegar aqui. É uma palavra de 30 minutos. E se eu fosse você, eu ouviria pelo menos umas 3 vezes. Como Deus reeduca o coração para a santidade. Como Deus reeduca o coração para a santidade. A santidade e a vontade de Deus para o seu povo. É a série que o Tozer expôs. É uma ministração de 30 minutos. Uma das coisas que precisamos para exercitar a nossa salvação é
é reeducar nossa vida para a santidade. Nós fomos educados para o pecado. Nós fomos educados para o orgulho. Nós fomos educados para o que é nosso, para o que é meu, para o que me diz respeito. E se vamos viver em Cristo Jesus, precisamos aprender que para andar com Ele, precisamos renunciar a nós mesmos. Então nós precisamos reeducar o nosso coração para viver nele. Esse é um dos processos que implicam em exercitar a nossa salvação com temor e tremor. Perseverar em santidade. Essa é outra coisa. Perseverança. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Está escrito? A perseverança, a permanência, a constância em perseverar em santidade e viver em santidade é algo que marca e deve marcar a vida dos filhos de Deus. Se ainda não marca a minha vida e a sua vida, nós precisamos corrigir isso. Nos reeducar para a santidade. Por fim, ter a alegria e o prazer de permanecer em Jesus. Estar em Jesus é um motivo de alegria. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, vocês que estão carregando peso e se sentindo oprimidos, e eu vos aliviarei. Tirarei de vocês esse jugo e colocarei sobre vocês o meu jugo. Já pararam para pensar no que Jesus falou com relação a isso? O meu jugo. Vocês sabem o que é um jugo? Sabe o que um jugo faz? Tem gente que confunde jugo com cangalha. Cangalha são duas cestas colocadas sobre um único animal. Jugo é uma peça que junta dois animais debaixo de um único controle, ou uma única peça. Quando Jesus diz que Ele colocará sobre nós o jugo dele, Ele está dizendo que Ele vai entrar embaixo desse mesmo jugo com a gente. O jugo que Ele põe sobre nós é um jugo que nos coloca em parelha com Ele. É o jugo dele. E Ele porá esse jugo sobre nós. Então Ele vai nos emparelhar com Ele. Vocês conseguem visualizar um jugo? Uma peça onde tem um V e outro V. Um V no pescoço de um boi, um V no pescoço do outro. Aquela coisa que tem no carro do boi, no carro de boi. Não é? Os dois são postos debaixo de uma mesma peça que os coloca emparelhados. Ele diz: o jugo que está sobre vocês, porque vocês estão emparelhados com o pecado, é pesado. Mas quando vocês tomarem sobre vocês o meu jugo e vocês se emparelharem comigo, aí sim, vocês experimentarão um jugo suave e um fardo leve. Servir a Jesus não é uma dor, uma alegria. Amar a Jesus não é um sofrimento, é um privilégio. Receber esta tão grande salvação não é coisa para ficar nossa cabeça crica, é para encher a gente de alegria. Ele fez tudo e ainda põe em nós o seu Espírito para nos dar poder para fazer a nossa parte.
Porque por acaso você acredita que você pode crer se o Espírito não te ajudar, você pode se arrepender se ele não fizer, você pode andar nele se ele não estiver operando em você, você pode ter santidade se por acaso ele não operar santificação em você, você pode permanecer se ele não te der capacidade. Então, além de fazer tudo o que era dele, ele coloca o Espírito dele em nós, para nos ajudar a fazer tudo o que é nosso. Viver em Jesus não é uma moenda. Viver em Jesus é um exercício de deixar. E quando você deixa aquilo que é menos importante, não te dói. Só dói quando você acha que aquilo é importante. Hoje de manhã eu fiz uma coisa interessante com os meninos lá na daqui. Eu acho que vale a pena a gente fazer aqui. Em João capítulo 1, verso 12, Jesus disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem para dentro do seu nome. Quem tem esse Novo Testamento? Irmã Suelene tem, Dorcas tem. Quem mais tem? Ele está disponibilizado em PDF, de graça, de 0800, de grátis, para você baixar no seu celular, se você quiser. O homem que fez isso aqui, ele não tem interesse nenhum de ganhar dinheiro. Tudo o que ele faz, ele disponibiliza. É um dos homens mais sérios que eu tive o prazer de conhecer. Tem as coisas que destistes? Tem. Todos nós temos. Não é? Tem um jeitão de ficar olhando para a gente com a língua no canto da boca? Tem. Tem uns hábitos estranhos? Tem. Quem foi aluno do centro sabe do que eu estou falando, centro de treinamento. Todas as vezes que é traduzido termo, a preposição em referida a Cristo, ou a Jesus, ou ao seu nome, ele traduz para dentro. Crer para dentro de Jesus e crer em Jesus tem algumas diferenças. Posso ler o que ele escreveu sobre isso? Posso? No original grego, en é para dentro, ou para dentro de. Para dentro de é usado não apenas em João 3,16. Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê para dentro dele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz, mas também em vários outros versículos no Novo Testamento. Poderíamos perguntar, realmente importa se é traduzido como para dentro de ou em? Ele diz, de qualquer forma, não entendemos a essência geral? Não dá para entender que é para crer em Jesus? Ele vai dizer, nestes versículos, a palavra para dentro nos diz algo crucial sobre nosso relacionamento com Jesus Cristo. Então, qual é a diferença crucial entre crendo em e crendo para dentro de? Isso importa? E aí ele vai dizer, crer para dentro de envolve mais do que um conhecimento ou reconhecimento mental de quem é Jesus. Envolve
uma recepção espiritual. Milhões e milhões de pessoas afirmam crer em Jesus, mas isso também não faz diferença alguma em suas vidas. Você precisa crer para dentro dele, o que significa mudar de posição. Você estava do lado de fora e passa para o lado de dentro. Isso envolve compromisso, identificação e mudança de cosmovisão. Eu resolvi trazer ipsilíteres, ou ipsiverbes, como vocês quiserem. Na verdade é líteres porque está escrito, né? Por quê? Porque não dá para consertar isso aqui. É exatamente isso. Não é apenas crer que Jesus é quem Ele diz que é, mas é crer mudando a minha posição para dentro dEle. Entenderam a diferença? Crer para dentro muda a posição. Fora. Para dentro. A nossa fé é uma fé que nos leva para dentro de quem Jesus é. E, em consequência, traz quem Ele é para dentro de mim, Jean. Crer que Jesus é quem Ele diz que é, até os demônios creem. E Tiago diz que eles creem e estremecem. Mas o que a fé deles produz? Nada. A fé precisa produzir vida. Vida em Jesus. Mudança de posição. Eu nele, ele em mim. Abram sua Bíblia comigo, por favor. João capítulo 17. Eu vou terminar já. Abram bem no início do 17, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que Jesus está fazendo uma oração pelos seus discípulos. Estão aí? Certinho? Olha o verso 1. Então Jesus levantou os olhos aos céus, ou ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. E ele começa uma oração. Estão comigo? Essa oração vai se estendendo. E no primeiro momento ele está orando pelos discípulos, e dá para perceber que é uma oração bem específica para aqueles que estavam com ele. É claro que essa oração também se aplica a nós, mas há um momento onde Jesus muda, literalmente, o foco da intercessão. Verso 20. Rogo, podem ler? Rogo, não rogo somente por estes. Ó nós aí. Ou não somos nós? Por quem Jesus está orando a partir do 20? Rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra
hão de crer para dentro de mim. E ele ora para quê? O que ele pede sobre estes que crerão na sua palavra e crerão na palavra para dentro dele? O que ele pede por estes? Para que eles sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. A oração dele é para que nós possamos crer para dentro dele, para sermos um com ele. E é interessante que Jesus vai mostrar como funciona a equação. Para que todos sejam um, ó Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles sejam o quê? Um em nós. Olha o que ele vai dizer no 22. Eu lhes dei a glória que o Senhor Pai deu para mim. Eu dei para eles a mesma glória que o Senhor deu para mim. Para que eles sejam um, como nós somos um. Olha a equação. Eu neles e tu em mim. Assim como ele, o Pai, é um com Jesus, eu sou um com todo aquele que creu para dentro de mim. Estão comigo? Para que eles sejam perfeitos, completos, sendo um. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Há alguma dúvida que existe um plano eterno, um amor eterno, uma graça eterna que quer operar esta fé de Jesus em nós para que nós possamos crer para dentro dele? Essa é a nossa parte. Não existe em lugar nenhum aquele texto, faça a tua parte que eu te ajudarei. Mas o conceito é real. Ele nos dá por graça e ainda coloca em nós o Espírito para garantir que nós tenhamos poder para fazer o que Ele quer que nós façamos, viver o que Ele quer que vivamos, realizar o que Ele quer que realizemos. Mas operar isso é a nossa resposta. Amém? Nós vamos continuar abrindo alguns textos importantes nessa direção. Talvez um dos mais importantes seja Romanos capítulo 1. Nós vamos abrir agora, ler e ir para casa. Versos 16 e 17. Estão comigo já?
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, do que ele está falando? A fé operada na primeira aliança e depois a fé operada na nova aliança. Primeiro do judeu, aquele a quem o Senhor fez a primeira aliança e eles foram pela fé obedientes à lei. E depois, quem são os gregos? Quem representam os gregos? Todos aqueles que não são judeus, são gentios. Aqueles sobre quem foi revelada a nova aliança. Porque nele se descobre a justiça de Deus. No Evangelho de Jesus se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Não é pela fé. E quando isso é dito no termo hebraico, ele diz: o meu justo viverá da fé. A vida que temos em Cristo Jesus é uma vida que nos é dada por meio da fé. É da fé. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Entendem isso? Na fé de Jesus. Da fé dele para a minha fé. Lembram de um texto onde ele diz que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor? Da glória dele para a nossa glória. E nós somos transformados para sermos como ele é. Não é assim? A glória dele, operando em nós, vai nos transformando à mesma imagem dele. A fé dele, operando em nós, aciona a nossa fé para crermos para dentro dele e vivermos nesta fé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está chegando um tempo e uma estação onde somos sendo chamados a fazer a nossa parte. A respondermos a este Evangelho com santidade, seriedade, caráter e compromisso. Parece brincadeira, mas é isso que me vem à cabeça quando lembro daquela cena do filme Tropa de Elite, já viram? Onde os aspirantes do curso de operações especiais estão todos formados e eles gritam: operações especiais. E aqueles que estão aplicando o curso dizem: nunca serão. Nunca serão. Lembram disso? Quem já viu o filme sabe do que eu estou falando. A importância de entendermos que somos chamados para alinhar nossa realidade de vida em resposta. E se nós não fizermos isso, de fato, nunca seremos. Porque a operação da graça, ela é operada por meio da fé. E a fé é a resposta para vivermos em tudo aquilo que é de Deus. A ponto de um texto o apóstolo Paulo dizer que tudo aquilo que não vem pela fé é pecado. Estão comigo? Amém? Fechem os seus olhos um pouquinho. Espírito da graça, opera em nós a tua palavra e dia a dia nos envolve, nos convence, nos transforma, nos molda
nos liberta. Opera em nós aquilo que é teu. Nós precisamos disso. Neste tempo de preparo para a tua vinda, nós precisamos sair da mornidão. Romper o nosso tempo de inércia, de inoperância. E vivermos intensamente, verdadeiramente, em Cristo Jesus. Em teu nome nós clamamos. Amém. E amém. Lembram que eu falei para os irmãos no primeiro encontro de janeiro que nós permaneceríamos lutando para que todos nós pudessem experimentar a realidade de nascer de novo? É disso que nós estamos falando. Operar a salvação com temor e tremor é viver como filho de Deus. Amém? E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Para recebermos tudo o que Ele tem para nós nesse tempo. E para que no tempo da angústia, no tempo em que vier a tribulação, que há de vir antes da sua vinda, possa ficar claro o cumprimento do texto que diz que Ele nos livraria, por amor dEle, de algumas situações. E que por amor aos eleitos, Ele abreviaria esses dias. Então precisamos nos preparar, como filhos de Deus, para os dias que se aproximam. Não por medo, mas com esperança e alegria. Como as dores do parto precedem ao nascimento. A tribulação que virá precederá a vinda do Filho do Homem, com poder e glória, vindo sobre as nuvens para nos buscar e para nos levar, para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e até que Jesus venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Uma semana de paz, de graça e de misericórdia sobre nós. Sim. Perdão, irmãos, só um minutinho mais. Macaulay precisa dar um recado sobre os livros. Me perdoem, por favor. Boa noite, irmãos. Eu preparei um documento, meio que resumindo o que cada livro contém, tá? Então, assim, eu deixei bem explicadinho que cada livro... As pessoas vão ficar fixados lá no mural. Vocês podem analisar, ver certinho se é do interesse de vocês. E abaixo eu coloquei o valor que eu consegui pela editora, tá? Então, assim, esse valor ele pode ser alterado, porque depende da quantidade. Alguns irmãos procurou, mas ainda não tem uma quantidade suficiente. Então, eu estou fazendo de uma forma, talvez possa facilitar para todos, de ir lá e colocar seu nome e o telefone. Tá? Aí eu criei um campo para ser preenchido. Tá? Então, você vai colocar o nome, seu telefone, eu coloquei aqui preferência WhatsApp, para que a gente possa estar entrando em contato. E do lado vai ter os 3 livros. Um campo onde você pode colocar a quantidade. Tá? Então, vocês vêm, preenchem, colocam o nome de vocês. E assim que a gente tiver uma quantidade meio que razoável, né, para a gente poder pedir e conseguir um valor mais em conta para todos. Sobre o frete ainda não tem um valor, porque eu dependo da quantidade.
né? Porque é calculado em cima do peso, né? A dimensão e o valor. Tá bom? Eu tenho alguns nomes. Aí eu vou estar, assim, quem não preencheu, eu vou olhar aquela lista, tá? E vou estar comparando se vai estar aqui ou não, e eu vou entrar em contato, qualquer coisa. Bom? Alguma dúvida? Não? Oi, pai. Não. Quem já deu o nome já está tranquilo. Quem ainda não deu o nome, vai ter essa lista, ela vai ficar aqui, depois nós vamos colocar no mural. Se os irmãos puderem nos ajudar com as cadeiras, seria muito bom. Uma semana